Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que ficaram presencialmente até agora. Eu sei que o público de casa é maior, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. Agora a gente inicia a nossa última mesa do segundo dia, que está muito interessante. Acho que está todo mundo gostando muito dos debates que a gente está tendo, né, na mesa de desenvolvimento e sustentabilidade. E a gente não poderia fechar de forma melhor do que com a professora Luciana Mello, que é diretora executiva da Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, a UAM, no Brasil e na América Latina, farmacêutica, mestre em saúde pública e doutoranda em saúde pública pela UFMG, integrante do Movimento pela Saúde dos Povos e do grupo coordenador do Instituto Escola Nacional de Farmacêuticos. Luciana, muito bem-vinda ao CEDIM, espero que seja a primeira vez de muitas, e eu falo isso porque ela já recusou outros pedidos antes por causa do doutorado, e eu entendo, porque todo mundo sabe que é difícil mesmo essa fase de entrega. Então, está perdoada, então que seja a primeira de muitos. E a gente vai falar de um tema que é muito sensível para mim também. Eu acho que é um tema muito importante, que poucas vezes é falado no direito, né? Na área do direito como um todo, nas faculdades de direito, que é sobre os impactos da propriedade intelectual no acesso a medicamentos. E eu acho que é interessante a Lu estar aqui com a gente hoje, vou tomar a liberdade de chamar ela de Lu, porque é minha amiga pessoal também, para a gente entender esse contexto sobre outro ângulo, né? A gente teve duas palestras anteriores de dois economistas, então também não é uma realidade que é próxima da gente, então acaba que a gente lida com conceitos, olhares. Eu sempre brinco com os meninos que é importante a gente ir mudando nossa lente. Eu acho que a faculdade tem muito disso, né? Um curso, você vai alterando a sua lente de visão ao longo de os períodos que você vai passando. E quando a gente tem essas interfaces com outros cursos e áreas, ainda é mais interessante, porque a gente começa a ver que o nosso mundinho do direito não vai resolver tudo, e que ele é muito limitado se a gente ficar só preso no direito, né? A gente precisa das outras áreas, de outros profissionais, para a gente resolver os problemas que a gente tem que resolver hoje, né? E que são urgentes. Então, esse, em especial, acho que é um tema muito sensível e muito importante. Então, já passo a palavra já para a Luciana. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês pela primeira vez, como a Mari disse. Não deu para vir outras vezes, mas também espero que seja a primeira vez de muitas. É realmente uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que eu tenho vivenciado dentro desse tema e do que eu tenho estudado também dentro desse tema. E aí, para poder falar, né, dos impactos da propriedade intelectual no acesso a medicamentos, uma primeira coisa que eu queria falar é deixar claro de onde eu falo, né? Então, assim, como a Mari falou, eu sou farmacêutica e quando eu fiz o curso de farmácia, eu tinha uma intenção de trabalhar na indústria de cosméticos. Eu achava que esse ia ser o sonho da minha vida, trabalhar na Natura e tudo. Quando eu terminei a faculdade e eu comecei a fazer trainees e procurar emprego, eu não me encontrei mais nesse ambiente da indústria, num ambiente mais corporativo. Então, eu me vi questionando a minha profissão. Será que eu vou de fato ser farmacêutica? Porque eu não entendia outra forma de ser farmacêutica. Porque, né, é uma falha, inclusive, da formação. Né? Eu fui uma farmacêutica formada muito para trabalhar na indústria. E aí foi quando, buscando outras oportunidades, eu encontrei o SUS, comecei a trabalhar no SUS enquanto farmacêutica, da assistência farmacêutica, que é você estar no município e aí você pensar, né, que medicamento tem que comprar, qual que é a lista de medicamento, né, como que a gente distribui entre os postos de saúde medicamento, e eu me encontrei completamente na saúde pública, assim, eu chegava em casa chorando várias vezes, porque era muito difícil, né, e assim, você via muita coisa triste, né, tinha muita dificuldade no serviço, mas eu chegava, assim, sabendo que era aquilo que eu precisava fazer. E aí foi quando eu voltei, por uma questão de também bater de frente com um médico, numa questão de umas prescrições, eles acabaram me tirando. E aí eu percebi que, assim, para fazer saúde pública também, numa questão, né, assim, enfrentar algumas coisas também que são políticas e tal, eu precisava de talvez ter um concurso. E aí eu vim para BH para poder fazer o mestrado, porque era algo que me ajudaria também. E aí eu encontrei a Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, que é essa organização global de estudantes universitários que vai discutir o sistema de inovação em saúde, buscando, né, advogar por um sistema de inovação em saúde mais justo. E uma das coisas que a UAM ela vai falar é sobre os impactos da propriedade intelectual no acesso às tecnologias em saúde, muitas delas desenvolvidas pelas nossas universidades públicas, né? Então, quando eu volto para BH para poder fazer o mestrado,
a UAM enquanto uma voluntária da UAM. Então, eu entrei na organização e vi temas que eu nunca tinha visto na vida, como esse aqui, né, da impacto da propriedade intelectual. Fui saber do que era a Organização Mundial do Comércio, que eu não sabia antes, né? Então, vários assuntos que eu também não tive na faculdade. E aí, quando chega 2018, surge a oportunidade de eu assumir a direção da UAM. Então, hoje, né, tem 5 anos que eu estou à frente da UAM, enquanto uma organização global de estudantes, né, no Brasil e na América Latina. Então, por esse pouquinho de história, eu já queria deixar muito claro que não tem neutralidade nenhuma da minha parte para poder falar sobre esse tema. Então, eu parto de um lugar definido, né, que é o lado do SUS, é o lado da saúde pública, é o lado da saúde para todos, né? Então, assim, para poder começar a falar sobre isso, eu acho importante. E a gente aqui falando, né, numa mesa sobre desenvolvimento e sustentabilidade, eu acho que esse tema, ele traz muito um questionamento para a gente, que é tentar nos perguntar desenvolvimento para quem, né? Que a gente está falando quando a gente fala de desenvolvimento? Porque propriedade intelectual é um tema, né? Assim, é uma narrativa que ela está muito atrelada a uma questão de desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, tecnológico, né? Científico. Mas aí acho importante a gente se perguntar, né? Desenvolvimento para quem? Porque a mesma pergunta a gente pode trazer para a inovação. Então, muito dentro do campo econômico, né? A Mari falou que a gente já teve aqui algumas exposições também do campo da economia, mas tem até um ramo específico, que é a economia da ciência e da tecnologia, e eles consideram, né, eles têm muito certo que a inovação é o principal motor do desenvolvimento econômico, né, nos últimos tempos. E aí, até quando a gente vai falar de inovação em saúde, porque a propriedade intelectual está alinhado muito a esse discurso, a gente precisa entender inovação para quem também, né? Quem se beneficia da inovação. Então, para falar de propriedade intelectual, eu vou usar alguns desenvolvimentos teóricos que eu acho que ajudam a explicar um pouquinho, de um campo que eles têm chamado de capitalismo cognitivo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente teve uma época de capitalismo industrial e que mais ou menos ali a partir dos anos 70, muda, essa fase se encerra e a gente começa a ter um capitalismo que ele é mais na base do conhecimento mesmo. Então, né, assim, o tanto que você gasta com o conhecimento, com a capacidade intelectual das pessoas, por exemplo, é mais do que você gastava antes em matéria-prima, em energia elétrica, né? Então, assim, passa a ser um outro cenário, né, do meio de produção capitalista, do modo de produção capitalista, e que os teóricos do capitalismo cognitivo, eles vão colocar que o principal insumo dessa fase que a gente vive do capitalismo é o que eles chamam de informação digital. E a informação digital seria um tipo específico de conhecimento, que é aquele tipo de conhecimento que se replica de forma praticamente exata com um custo próximo de zero. Então, essa característica eles chamam de replicabilidade da informação digital. Então, ao mesmo tempo que você pode, assim, ter aquela informação como louca, né? Assim, a gente vê isso na internet mesmo, né? Assim, você manda uma mensagem agora, se escreve um texto agora mesmo ele está do outro lado do mundo, um monte de gente já leu, né? Então, assim, a informação corre, né? Assim, o conhecimento corre. E aí, o que acontece de diferente do capitalismo industrial? Se naquele momento a propriedade privada era o que regulava o acesso ao bem final, né? Assim, a uma cadeira, a um microfone. Então, você tem a propriedade ou não tem. É assim que você regula o acesso ao bem, né? E assim que você consegue transformar um bem em mercadoria. Então, para eu poder vender, né, uma cadeira, alguém vai comprar e vai ter a propriedade daquilo. Quando você chega no capitalismo cognitivo, e a informação, e essa informação que replica, adoidada, né? Ela é o insumo produtivo, você não consegue mais que a propriedade privada faça esse papel de regular o acesso a esses conhecimentos. Então, você precisa criar outra forma de regulação do acesso ao conhecimento. E aí, alguns teóricos vão falar que isso passa exatamente por essa instituição que é chamada de propriedade intelectual. Então, o que ela faz? Ela cria mercadorias fictícias. Você, a partir do momento que você faz... você dá um dono para uma informação, né? Você coloca, você como se cercasse uma informação para você, porque só assim você vai conseguir transformá-la em mercadoria. Então, você cria uma escassez artificial de informação,
né? Porque a informação ela se replica, doidado. Mas é como se você não tivesse mais acesso a esse conhecimento e só assim você consegue transformar ele em mercadoria. E aí, o que é interessante da gente ver? Quando a gente fala de desenvolvimento, é muito natural para a gente ter como propriedade intelectual uma coisa também que é natural, que todo mundo sabe que existe, né? Assim, é o direitos de propriedade intelectual. Só que, na verdade, esse próprio termo propriedade intelectual ele é muito novo, porque ele não existia antes, assim. Porque os mecanismos de propriedade intelectual eles são velhos, assim, da época colonial, mas a propriedade intelectual ela é nova. Então, assim, ela começa com os mecanismos de direito de autor, que a gente fala muito, né, na universidade também, copyright, né, assim, você vai escrever um artigo, quem tem os direitos daquele artigo, daquele livro. Então, a gente tem os direitos de autor como um dos principais mecanismos de propriedade intelectual, e a gente tem outros super importantes, no caso, principalmente da saúde, que é a propriedade industrial, né, que aí a gente vai ter a patente no meio delas. E aí, assim, são coisas completamente diferentes, de âmbitos diferentes, elas eram reguladas por acordos internacionais diferentes, só que você chega na época do capitalismo cognitivo, ali nos anos 70, e você tem uma junção desses termos, porque o que justificava a divisão de direito de autor e direito de propriedade industrial era uma ideia que, assim, cultura e economia estavam separados. Então, cultura, né, entretenimento seria mais direito de autor, ali sobre obras artísticas, cinema, e aí a gente teria propriedade industrial, as patentes, né, as coisas que a gente usava na economia. Quando você chega no capitalismo cognitivo, e aí o principal insumo, né, do modo de produção é a informação, você quebra essa barreira. Não existe mais a diferenciação entre o que é cultura e o que é economia. Informação é cultura e informação é economia também. Eu baixo um livro na internet, né? E um livro que eu quero ler, eu vendo um livro na internet, né? O cinema faz muito dinheiro a partir, né, do crescimento também do capitalismo cognitivo. Então, a gente quebra essa dicotomia entre economia e cultura. Então, é uma jogada, né? Alguns autores falam que é uma jogada do capitalismo cognitivo unificar tudo no mesmo termo, propriedade intelectual, e ele não só unifica direito de autor e propriedade industrial, como ele expande. Então, por exemplo, a gente vê o software, né? Software começou a ser desenvolvido, a galera começou a ganhar muita grana com isso, e eles fizeram o quê? Colocaram o software no escopo dos direitos de autor, que antigamente era uma ideia, né, de proteger alguma coisa relacionada à cultura, né, a obras artísticas. Mas não, é uma coisa que dá super grana e de repente passa a ser incorporado nos direitos de autor. Então, a ideia, né, assim, da propriedade intelectual é unificar e expandir esses mecanismos que eles são basicamente criar monopólio sobre um tipo de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você tem um monopólio, alguém é dono, se regula quem tem acesso e quem não tem. E aí, o que acontece, né, com essa unificação da propriedade intelectual? Ao mesmo tempo que vai sendo reforçada essa ideia, né? Então, assim, lá nos anos 70 também criaram a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Os países, principalmente os países ricos, os países do norte, né, eles tiveram, assim, não tiveram leis de propriedade intelectual ou leis de patentes e tudo, até que eles conseguissem, assim, se desenvolver muito. Como? Copiando tudo que eles podiam, né? Então, assim, eu vejo a tecnologia lá do Japão, eu achei ela super legal, e eu falo assim, vou copiar até eu aprender. A gente faz muito isso, às vezes, né? Assim, você está treinando para uma prova e tal, você escreve a mesma coisa, às vezes você decorar aquilo, ou às vezes até vem um outro pensamento novo a partir da cópia que você faz das coisas, né? Então, vários dos países ricos, eles não passaram nenhuma legislação de patente, de propriedade intelectual, até que eles estivessem bem desenvolvidos. E chega no momento que eles começam a ver, principalmente nos Estados Unidos, ter um medo, né, de perda de lucratividade no setor internacional, no meio internacional, porque algumas empresas da Coreia do Sul, do Japão, de Taiwan, elas começaram a se desenvolver. E aí eles falam, não, então a gente precisa passar uma regulação internacional que vai padronizar todo mundo no mesmo tipo de propriedade intelectual. Então aí a gente tem a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que passa a regular os acordos de direito de autor, de propriedade industrial, de marca,
E aí os Estados Unidos não ficou satisfeito com isso, porque o que acontecia? Como essa organização ela estava no âmbito da ONU, e não era uma organização comercial, você não tinha a possibilidade de falar assim, olha, se você não tiver esse padrão de propriedade intelectual, eu vou fazer alguma coisa contra você. Não tinha como você fazer represálias para os países, porque era uma discussão que era só sobre a propriedade intelectual. Então, os Estados Unidos teve um papel muito importante nisso, de começar a mudar a sua legislação interna, e aí eles começaram a fazer acordos. Quando eles faziam acordos comerciais com os países, então assim, os Estados Unidos vai fazer um acordo com o Brasil de comprar café. Ele fala assim, beleza, vou comprar seu café, mas a gente vai fazer um acordo aqui que eu vou colocar cláusulas de propriedade intelectual de outro campo que você precisa estar atento, que precisa respeitar. Então, os Estados Unidos começou a fazer isso com vários acordos que eles tinham e fazer muita pressão para que essa discussão viesse para o âmbito do comércio. E aí, quando chega em 94, eles, de fato, conseguem. E aí tem um papel muito importante, que já que eu vou falar, né, sobre o acesso a medicamentos da Pfizer. A Pfizer tem um papel importantíssimo nisso, de espalhar para Deus e o mundo e criar uma narrativa de quem não respeitasse propriedade intelectual estava fazendo pirataria. Então, a narrativa da pirataria é muito forte, fortemente influenciada pela Pfizer. É uma farmacêutica. Sim, é bom que é bom, não sei se é bom ou se é ruim, mas todo mundo na Covid, pelo menos, ouviu falar da Pfizer, né? Não sei. Ela é uma indústria farmacêutica, assim, uma das maiores do mundo, né? Uma das mais ricas do mundo. Então, a Pfizer tem também essa influência nos países, na legislação dos Estados Unidos também, de pedir, porque o que acontecia antes desse acordo de 94? Os países podiam decidir se eles iam ter legislações ou não, né? O Brasil, por exemplo, não protegia patentes farmacêuticas, protegia outras coisas, mas patentes farmacêuticas não. E aí, o que eles fizeram? Chega em 94 e eles fazem um acordo, que é o acordo sobre os direitos, sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que é o acordo TRIPS. Então, esse é um nome importante quando a gente está falando de propriedade intelectual, que é atualmente o acordo que regula mundialmente a propriedade intelectual relacionada ao comércio. E aí chega nesse acordo e eles falam assim, não, todos os países vão ter que reconhecer o mesmo padrão mínimo de propriedade intelectual, incluindo patentes farmacêuticas em todos os setores. Então, o setor de alimentos, o setor farmacêutico, todo mundo vai ter que proteger. E aí eles condicionaram, nesse momento que eles criam esse acordo, eles criam também a Organização Mundial do Comércio, que passou a regular 97% do comércio do mundo a partir daquele momento. E eles falam assim, se você quer entrar na Organização Mundial do Comércio, você precisa assinar esse acordo TRIPS, esse acordo de propriedade intelectual. Ou seja, o país que não entrar nesse acordo, né, que não aderir a esse acordo, não vai participar do comércio internacional. Então, numa economia globalizada, que país que não vai aderir? E aí, então, eles obrigam, né, eles impõem um padrão mínimo de propriedade intelectual, incluindo a proteção às patentes farmacêuticas. No Brasil, por exemplo, a gente tinha desde 71 um código que falava que a gente não protegia patentes farmacêuticas, só que chega em 91, antes mesmo desse acordo, que ele é de 94, né, o governo Collor, ele faz uma conversa com os Estados Unidos e ele promete que ele vai mudar a legislação brasileira para poder incorporar as patentes farmacêuticas. Então, esse acordo é aprovado em 94, como a gente teve o impeachment e tal, demorou um pouco mais, o executivo tentou passar rapidão, mas a gente vai ter em 96 a nossa nova lei de patentes, incluindo as patentes farmacêuticas, mesmo que os países como o Brasil, que não precisavam, né, que não protegiam patentes farmacêuticas antes, eles tinham um tempinho aí de 5 ou 10 anos para poder se adaptar à nova legislação internacional. E aí a gente ignora esse tempo que a gente tinha e a gente já em 96 começa a proteger patentes farmacêuticas no Brasil. E aí o que isso vai impactar na saúde, né? Bom, é um impacto de cara, sim, é que a gente tem um entendimento claro de saúde enquanto mercadoria, né? Porque a partir do momento que você tem patentes farmacêuticas reguladas por uma organização do comércio, e essa é a última palavra, né? Você tem um entendimento claro de patentes farmacêuticas estão no âmbito do comércio, são uma mercadoria, né? E aí o que acontece? Isso vai fazer muita diferença em como que a gente vai lidar com a saúde, né? Principalmente quando a gente tem políticas para lidar com saúde para todos e todos.
Então, isso não aconteceu sem resistência de muitos países, inclusive Brasil, Argentina, Índia, África do Sul. O Brasil foi um dos países que liderou a resistência a isso, tentou tirar de todas as formas essa pauta da agenda, não conseguiu, fomos vencidos, mas aí foi tanta pressão que os países fizeram que eles incorporaram nesse acordo, TRIPS, algumas salvaguardas, né, algumas flexibilidades para a proteção da saúde pública. Não sei se agora na Covid também vocês já ouviram falar sobre quebra de patente, que é um termo, né, que a gente escuta mais esse termo, quebra de patente, nem é um termo que a gente gosta muito de usar, porque parece um negócio muito radical, né, tipo assim, quebrar patentes, mas na verdade é um mecanismo jurídico, legal, incorporado na legislação, que ele quebra o monopólio, na verdade. Ele fala com o dono de uma patente assim, olha, o tanto que você está me oferecendo, seu preço, ele está alto, ou eu não estou dando conta de comprar porque não está tendo, você não está conseguindo me oferecer, então eu vou ignorar o seu monopólio, não é que eu vou ignorar, é assim, eu vou produzir aqui, ou eu vou comprar lá de fora, mas eu vou te pagar ainda, royalties, vou continuar te pagando, porque você é o dono da patente, mas eu vou quebrar o monopólio, vou ou produzir, ou vou comprar de outro lugar. Isso se chama licença compulsória, que é o que a gente chama, né, popularmente de quebra de patente. Então, isso foi um tipo de mecanismo que a gente conseguiu incorporar dentro desse acordo, né, e que na pandemia a gente vai ver uma tentativa de usar isso, que eu vou chegar lá já já. Mas aí o que acontece? Um dos motivos desses países resistirem muito a esse acordo, quando ele foi negociado, é porque a gente estava no meio de uma pandemia de HIV. E os países sabiam, olha, a partir do momento que eu proteger patentes farmacêuticas, eu vou ter muita dificuldade de acessar os antirretrovirais, que são os medicamentos, né, para poder controlar a infecção pelo HIV. E foi o que aconteceu. No começo dos anos 2000, 1 a cada 1.000 pessoas no continente africano tinha acesso aos antirretrovirais, né? Porque o que acontece? Quando você tem um monopólio sobre um conhecimento, você tem um monopólio sobre uma vacina, né? A gente viu isso muito agora na pandemia. Você dita o preço, você fala quem vai produzir, você fala para quem que você vai vender. Então é isso, né? Quem tem o monopólio tem o poder de decidir sobre aquele item, né? E numa crise de saúde pública, como a Covid, como a pandemia do HIV, isso significa o poder de decidir sobre a vida e a morte das pessoas. Porque se falar assim, o Brasil vai ter acesso ou não vai ter acesso, porque sou eu que sou o dono dessa vacina e eu que mando, né? Então, assim, isso os países sabiam que isso aconteceria na época do HIV, e foi o que aconteceu mesmo, né? Então, vários movimentos, né? A UAM surge dessa história, inclusive, quando alguns estudantes na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, na faculdade de Direito, eles percebem que a estavudina, que era um medicamento muito usado nessa época para o controle da infecção do HIV, tinha sido desenvolvido na universidade, com dinheiro público, mas a universidade ela cedeu esse direito, né? A gente chama de licenciamento, né? Quando, na verdade, a universidade permite que um terceiro explore aquilo que ela é dona, né? A patente dela. Então, a universidade tinha permitido que exclusivamente uma companhia farmacêutica explorasse a estavudina, né? Produzisse, vendesse, distribuísse. E o preço era tão alto que ninguém conseguia comprar no continente africano, que era onde mais precisava. Então, os estudantes fizeram uma super mobilização com a ajuda de Médicos Sem Fronteiras e conseguiram fazer com que a universidade permitisse a produção de um genérico na África do Sul, o que reduziu em 95% o preço do medicamento. Então, assim, mudou completamente o cenário de acesso ao medicamento que era essencial, né? Então, a gente vai vendo que na crise da AIDS ficou muito claro o impacto, né, de um monopólio sobre tecnologias que eram essenciais. E a gente chega, num caso mais recente do Sofosbuvir, que é um medicamento para hepatite C, que a gente viu que o medicamento, né, ele foi lançado, na verdade ele também foi desenvolvido por uma startup de uma universidade pública, e aí a startup foi comprada por uma grande indústria farmacêutica que então tinha a patente, e ela lançou o preço desse medicamento que revolucionou o tratamento da hepatite C, né? Porque antes você tinha que sim, aplicar medicamentos injetáveis, e esse era um medicamento oral, que né, assim, faz muita diferença num paciente aderir ou não a um tratamento. E o acesso. É muito mais fácil. Sim, porque você não precisa, por exemplo, resfriar uma coisa, né? É muito fácil, você tem uma caixinha, bem mais fácil, né? Tomar um medicamento.
Eles lançaram esse medicamento a $1.000 a pílula do medicamento. Então, assim, pensa quem que vai ter acesso, vai conseguir ter acesso a um medicamento que é $1.000 a pílula. E aí, o que acontece? Os argumentos são sempre assim, é porque é muito caro desenvolver um medicamento. Só que ninguém sabe, porque não existe transparência, sabe? A indústria farmacêutica, ela não divulga qual que é o gasto dela, né, de desenvolvimento desses produtos. E aí, $1.000 o comprimido, na verdade, por que eles decidiram esse preço? Eles chegaram nas seguradoras de saúde dos Estados Unidos e falaram assim, olha, quanto que vocês gastam com um paciente que tem hepatite C, que desenvolve para uma cirrose, ou para um câncer, né, de fígado? E aí eles falaram um valor X. Falou assim, então, se eu te vender um tratamento que é metade disso, você vai pagar? Eles falaram sim. Então, foi assim que eles decidiram o preço, né? Então, assim, existe sempre uma narrativa de que o custo da pesquisa e desenvolvimento é muito alto, mas foi assim que eles definiram o preço. Lançaram a $1.000 um comprimido, $84.000 o tratamento de 3 meses, que é o padrão. Então, teve um estudo que, na época, mostrou que nenhum país do mundo conseguiria incorporar esse medicamento no seu sistema de saúde nesse preço, né? Então, assim, e um dado mais assustador ainda é que 5 anos depois, porque hoje uma patente, o mínimo dela de vigência é 20 anos, um estudo mostrou que 5 anos depois do lançamento desse medicamento, Sofosbuvir, com só 15% do lucro que a empresa teve com a venda desse medicamento, dava para produzir genéricos para tratar todas as 61 milhões de pessoas vivendo com hepatite C no mundo. Só com 15% do lucro de 5 anos. São 20 de monopólio, né? E aí, quando chega na Covid, a gente vê isso muito claramente, né? Assim, o monopólio das vacinas, das tecnologias, não só das vacinas, respiradores, máscara, medicamento também, o monopólio permitiu que o norte global, os países ricos, tivessem um assento completamente diferente dos países do sul global. Tanto é que tem vários países hoje no continente africano que ainda estão tentando vacinar suas populações, né? A gente já vive uma situação muito diferente aqui, inclusive muito por conta do SUS, né? Mas, assim, quando chegou em setembro de 2021, por exemplo, 80% das vacinas que tinham sido aplicadas naquele momento estavam todas concentradas em países ricos ou países de renda média alta, tipo o Brasil, né? Então, a gente começou a chamar isso de apartheid biomédico, porque você via claramente, né, uma diferença de quem eram aqueles que acessavam a vacina, as tecnologias em saúde, e quem não acessava. E aí o que a gente fala é que, alinhado a uma crise de acesso que a propriedade intelectual ela ajuda a causar, quando ela transforma alguma coisa, né, assim, dá um monopólio sobre alguma coisa e transforma aquilo em mercadoria, é uma crise que parece, inclusive, contraditória quando a gente está falando da narrativa da propriedade intelectual na inovação, que é uma crise de inovação. Porque a partir do momento que você pega e coloca assim, olha, esse tipo de doença aqui é muito interessante, por exemplo, doenças cardiovasculares, né? Assim, alguém tem hipertensão, vou fazer um medicamento para hipertensão, eu vou ter uma patente sobre ele por 20 anos, e é um medicamento que a pessoa vai usar o resto da vida, né? Vai ter que usar, são doenças crônicas. Então, você começa a ter não interesse de desenvolvimento de alguns outros medicamentos, por exemplo, antibióticos, né, que você usa 7 dias e aí trata uma infecção. Não à toa, hoje, um dos principais problemas de saúde pública que a gente tem, um dos principais medos da saúde pública, desafios hoje, é a resistência a antimicrobianos, porque a gente não tem novos antibióticos. E se a gente não tiver novos antibióticos, os dados, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que a gente vai ter até 50 milhões de mortes anuais, 10 milhões de mortes anuais, desculpa, até 2050, se a gente não desenvolver novos antibióticos. Então, assim, quando a gente lida com a saúde enquanto mercadoria, né, com o antibiótico enquanto mercadoria, não existe interesse das grandes indústrias farmacêuticas de desenvolver antibióticos. Isso também se aplica àquilo que a gente chama de doenças de populações negligenciadas. Porque se você tem o interesse, né, de produzir alguma coisa que vai te dar um monopólio para 20 anos, quem que vai comprar aquilo ali que você está colocando um preço alto, por exemplo? Não vai ser uma população que está fortemente relacionada à pobreza. Então, a gente tem doenças tipo hanseníase, né? Leishmaniose, doença de Chagas, que, assim, muito diferente da Covid, que a gente viu em 1 ano, a gente tem uma vacina nova, tem doença tipo Chagas que tem mais de 100 anos, sabe? Que ela foi completamente descrita por Carlos Chagas, brasileiro, inclusive, né? E, assim, a gente não tem um medicamento bom
para Chagas, sabe? Assim, o que tem é limitado, às vezes você usa só numa fase da doença. A gente tem, por exemplo, para tuberculose, alguns medicamentos são super tóxicos, sabe? Mas porque não tem interesse de desenvolver medicamentos que não vão dar muita grana, né? E aí esse modelo acaba fazendo com que, inclusive nas nossas universidades, a gente tenha uma narrativa que vai cada vez mais caminhando para uma saúde enquanto mercadoria mesmo, né? Então, assim, a gente vê a UFMG, a gente tentou conversar com ela na pandemia e falar assim, olha, o UFMG, a gente investe muito dinheiro público, né, assim, em desenvolvimento de tecnologias, então tudo que vocês estão desenvolvendo, no momento de crise sanitária como a Covid, a gente queria que vocês não tivessem a propriedade intelectual em como monopólio. Então, assim, se você vai deixar que uma empresa explore sua tecnologia, a gente queria que não fosse para uma empresa só, fossem várias, fosse aberto para várias, para não criar um monopólio, né? E aí eles até falaram com a gente, não, mas muito difícil isso, né, por conta do desenvolvimento e tal, da inovação e tudo. Mas, por exemplo, a gente tem um dado que mostra que muitas das universidades, não só no Brasil, mas no mundo todo, elas gastam mais para manter a sua propriedade intelectual, porque você tem que pagar taxas para você manter a sua patente, do que você recebe, sabe, da sua propriedade intelectual. Então, na verdade, dá mais gasto, às vezes, do que retorno, né? As grandes indústrias farmacêuticas, elas estão tendo retorno, né? Mas aí a gente vê como que essa narrativa, ela vai, ela se espalha e ela é naturalizada mesmo, né? Quando a gente fala de propriedade intelectual, muitas vezes a gente está associado a essa ideia mesmo, direitos de propriedade intelectual. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar a história dessa instituição, a gente vê que é uma instituição que ela está associada à inovação para um certo grupo, desenvolvimento para um certo grupo, enquanto, né, a gente tem questões como a saúde, né, a saúde, ela fica impactada e é muito difícil você garantir saúde para todos quando você tem um medicamento, por exemplo, que foi lançado para uma doença rara, ele se chama Zolgensma, o medicamento, e ele foi lançado a $2 milhões a dose. E aí, assim, ele foi conhecido como o medicamento mais caro do mundo. Você pensa, uma pessoa não consegue comprar esse medicamento. Nem o sistema de saúde, dependendo do país, consegue comprar o medicamento dele. E assim, ele ficou conhecido como o medicamento mais caro do mundo, só que chegou ano passado e ele foi desbancado por um outro, que foi lançado nos Estados Unidos a $3,5 milhões a dose. Então, imagina que preço é esse, né? Assim, que absurdo que é você chegar a ter um preço desse para o medicamento. E isso é o tipo de coisa que um monopólio sobre um medicamento, ele permite, né? Então, assim, uma coisa que nós, ativistas da saúde, do acesso a medicamentos, vimos muito na Covid, é que a gente tentou resistir a isso, à propriedade intelectual como uma barreira ao acesso. E o que a gente viu foi os países do norte, assim, falando a mesma coisa. Vocês podem usar as licenças compulsórias, né? Que a gente já botou lá aquelas salvaguardinhas no acordo. Mas a gente tentou usar e aí nenhum país deixou. Aqui no Brasil a gente tentou passar uma lei, passamos uma lei até de licenças compulsórias que tenta, né, facilitar, mas assim, ela teve vários artigos vetados no final das contas que ela praticamente não consegue fazer nada, assim, não muda muita coisa, sabe? A gente já está ainda hoje lutando pela regulamentação dela, né? Porque falaram com a gente que ela só podia entrar em vigência agora também, depois de regulamentar e tal. Então, assim, se eu usar isso aí, as salvaguardas que tem lá, que foram negociadas, é muito difícil. E é feito para ser difícil mesmo, sabe? Então, isso a gente teve muito claro na Covid. Tudo que a gente tentou fazer, que ainda estava dentro das regras do jogo, dentro das regras do jogo da propriedade intelectual, foi muito bem contornado pelos países ricos e pelas grandes indústrias transnacionais, né? Então, o que a gente, principalmente desde os nossos países do sul global, tem tentado entender com a Covid é que talvez a gente não vá conseguir garantir saúde para todas, para todos, o acesso universal às tecnologias de saúde, se a gente continuar jogando as mesmas regras, se a gente estiver dentro das mesmas regras. Então, o que a gente tem falado, inclusive, é que talvez a gente precise ser um pouco mais ousado e começar a sonhar um mundo que a gente não tenha patentes farmacêuticas, porque talvez só assim a gente vai conseguir, né, garantir saúde para todas. E aí, para finalizar, antes da gente ter um debate, eu acho que... Eu adoro essa fase da Ailton Krenak, tenho trazido ela para quase tudo que eu falo agora, porque eu acho ela incrível. Porque, assim, dá um pouco de tristeza na gente esse assunto, né? Assim, muitas vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas o que eu posso fazer, né? E, assim,
É muito depressivo mesmo, né? E ele fala assim com a gente, ele provoca a gente assim: por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Então, assim, fica o convite da gente entender a queda, mas também usar a nossa criatividade, o debate que a gente vai fazer aqui agora para poder pensar em paraquedas coloridos. E aí eu chamo vocês, né, para participar desse movimento, de pensar aqui um bolinho que a gente usou no ativismo da UAM para poder falar sobre conhecimento livre. Então, assim, participar do movimento não necessariamente é se juntar a uma ONG, como a UAM, que vai questionar o sistema de inovação em saúde, as regras da propriedade intelectual. Mas, às vezes, a gente na própria universidade, né, na faculdade, a gente consegue fazer isso. Estamos escrevendo um texto, por exemplo. Será que meu texto depois vai ser de acesso aberto? Né, assim, estou procurando uma revista para eu publicar. Será que ela é de acesso aberto? Né? Eu tenho essa possibilidade? Então, esse tipo de coisa também ajuda, né, desde a nossa individualidade, a gente também consegue participar de um movimento de fazer a informação circular, né? Que a gente não tenha donos sobre a informação, sobretudo informações essenciais, que significa a vida ou a morte das pessoas, das populações, né? Então, eu acho que era isso para começar. Fica aqui o convite para vocês seguirem o Instagram da UAM. Aqui está meu e-mail, se vocês também quiserem conversar, falar comigo depois. E aí eu fico aberta para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso. Eu não vou pedir para você voltar para a primeira foto, não, porque senão vai tirar seu contato. Mas era só para brincar que foi uma fotógrafa boa que tirou aquela foto na conferência. É verdade. Mas eu posso voltar nela e voltar depois. Aqui, ó. Porque é na Conferência Nacional de Saúde, Democracia e Saúde, que foi maravilhosa. Que a gente realizou, que eu estava junta, né, na época pela NPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a Luciana pela UAM. E eu que tirei essa foto, gostei que ela não lembrava disso, não, mas fui eu. É verdade, foi mesmo. Em 2019. E eu acho que é importante, eu tô brincando da questão da foto, mas é porque esses assuntos normalmente as pessoas não entendem muito como participar dessas discussões, né? E dentro tanto dos movimentos sociais, quanto o sistema de saúde hoje, o SUS, ele tem várias portas de participação, né? Os movimentos, eles participam muito das discussões do SUS de forma geral, né? E a conferência é um dos marcos, é um dos espaços que eu costumo, né? Quando a gente está falando sobre democracia e participação, as conferências e as conferências de saúde são um dos principais exemplos que a gente tem, né, no Brasil e no mundo, de espaços realmente de deliberação pública que vão decidir, que vão aliar projetos, que vão estar ali no plano dos governos, que vão vincular o plano de governo, seja ele qual for ali na medida. Então, realmente é muito importante, não é só porque a fotógrafa era muito boa, não. De ter esse vínculo também. Não, e só fazer um chamado, até nesse sentido, que é importante isso que a Mari está falando, porque está rolando agora a preparação para a Conferência Nacional de Saúde desse ano. Então, agora tem acontecido várias conferências que a gente chama de conferências livres, e às vezes elas são temáticas. Então, por exemplo, semana que vem tem a Conferência Livre de Ciência e Tecnologia, de Ciência em Saúde, que é muito do âmbito das universidades, das faculdades pensarem dentro da saúde, né, o que elas querem. Então, assim, você tem as conferências livres, você tira a proposta de lá, vai proposta para a Conferência Nacional, e a partir daí a gente tem um plano de saúde, que o ideal é que o executivo siga, nem sempre é seguido, mas é importante ter proposta lá. Então, só um exemplo, a gente teve a Conferência Livre de Acesso a Medicamentos há umas semanas, eu estava lá em Brasília, e a gente conseguiu passar uma proposta que falava, né, que assim, os produtos imateriais daquilo que é financiado com dinheiro público, da pesquisa financiada, seja artigo, seja patente, que eles devem estar preferencialmente em acesso aberto e amplamente disponível para a população, inclusive com patentes que não garantam um monopólio, né, para uma empresa só. Então, foi super importante. A gente passou essa proposta na conferência. E é muito difícil passar alguma coisa nessas conferências. Vocês não têm ideia das discussões, dos embates, porque às vezes as pessoas também têm a noção, chega nessa conferência, todo mundo é a favor do SUS, todo mundo pensa da mesma forma. Pelo contrário, a gente tem ali na Conferência Nacional pessoas de regiões distintas disputando ali
né, contextos distintos e que tem que disputar mesmo, porque a realidade daqui é muito diferente da realidade, né, de outras regiões do Brasil. Então, assim, é uma experiência democrática muito importante para compreender o quanto é difícil também esses espaços de deliberação, né? Jorge, vou passar para você, só vou fazer uma pergunta aqui antes, que foi encaminhada antes. Na verdade, nós temos duas aqui, vou alternar. Uma aqui com você, depois eu volto. O Walter perguntou que, considerando que diversas substâncias podem ter o mesmo princípio ativo, a patente protege a fórmula do medicamento ou também protege contra o desenvolvimento de qualquer fórmula usando outras substâncias para a mesma finalidade? Bom, você pode ter patentes de várias coisas. Você pode ter patentes de processo ou de produto, inclusive. Então, você pode proteger, às vezes, não só uma vacina ou uma substância, mas você pode proteger, assim, a maneira de cristalizar um sal que é um princípio ativo de um medicamento. Ou seja, aí você protege de várias substâncias usarem aquele mesmo modo de produzir um medicamento. Você pode ter também, por exemplo, proteger uma molécula e todas as suas derivações. Então, você tem uma molécula lá, que ela é assim, né, falando bem por alto aqui, porque nem eu lembro como é que é essas questões de química, mas tem uma molécula aqui que é um quadradinho. E aí você tem esse quadradinho, tem uma ação farmacêutica, e aí você bota aqui mais um oxigênio, aí você protege isso também. O que as indústrias hoje fazem? Elas protegem tudo que elas podem. Então, às vezes, você vai pegar um medicamento que tem 126 patentes relacionadas a ele. Então, assim, é uma dificuldade, inclusive, dos movimentos sociais, inclusive dos técnicos, de entender o que patente protege o quê e o que está protegido, porque também você não tem muita transparência disso, sabe? E às vezes é tão técnico que só um químico, um farmacêutico vai conseguir analisar uma molécula e falar, esse medicamento parece que está protegido por essa patente. Então, assim, é uma confusão danada, não transparente, que dificulta, inclusive, né, a produção de genéricos, que genéricos fazem muita diferença, né, no acesso. Meu nome é Jorge, desculpe o atraso, estava resolvendo uns problemas. Mas quero lembrar que antes das conferências nacionais tem as municipais, né? Então, assim, é necessário que o cidadão participe, que ele se envolva primeiro no seu município, que ele vá ser conselheiro, onde as decisões tomadas na saúde, tanto na educação também, começam ali. Depois tem a conferência estadual, para depois a nacional. Então, se o cidadão começar a participar no seu município, ele vai fazer uma diferença imensa. Só isso. Ótimo, Jorge. Não, super importante falar isso. E aí você me lembrou uma coisa que é importante de falar também, que é isso, a conferência, ela é um dos espaços de participação social, a gente chama de controle social, né, da política pública no SUS, do controle social do SUS. E as conferências, elas acontecem de 4 em 4 anos. Mas a gente tem outro espaço permanente, que é o Conselho de Saúde. Então, a gente tem no município, no estado, Conselho Nacional, e em cidades grandes como BH, a gente tem até Conselho Distrital. Então, aqui até a gente começa pelas conferências distritais, depois as propostas ali vão para a municipal, as propostas de todos os municípios vêm para a conferência estadual, e aí de todos os estados e todas as conferências livres vão para a nacional. Então, é muito interessante, e a participação, e como que ela começa de baixo a participação, e isso é muito bonito, eu acho, porque você faz proposta ou nas conferências livres, ou nas conferências distritais municipais, porque chega no estado, você já não pode adicionar mais propostas. Você pode juntar duas que estão ali, que vieram do município, você pode editar alguma coisa, você pode decidir, né, no grupo lá que vocês vão tirar uma que não tem nada a ver, e chega no final, na nacional, você não pode mais também adicionar propostas, né? Que aí é um outro nível de participação. Você pode, assim, aceitar ou não, ou tirar daquilo ali do relatório. Então, assim, essa é a disputa que a Mari estava falando. Desculpa, que gente, é uma disputa que vocês não têm ideia. É gente mudando de sala no que está votando, e aí a pessoa grita para a outra, e ela tem que ir, aí vem os movimentos todos que vão apoiar, vai todo mundo. Realmente é um evento maravilhoso, porque você aprende o quanto é difícil, a democracia não é um bichinho fácil. Não. Ela demanda, você abrir ali, você participa, não é maravilhoso? Eu indico para todo mundo participar. É uma experiência, é porque é uma educação cívica mesmo ali, o que está fazendo ali, né? E você percebe que o quanto que você precisa enxergar a realidade do outro para entender o que ele está pautando, porque muitas vezes vai ser completamente diferente da sua. Você chega ali
com todas as suas pautas já defendidas, e quando você vai discutindo, você vai falar, não, eu vou ter que abrir mão disso aqui, porque realmente, tipo assim, aí tem que... Sem saber o que está passando. Exatamente. E ele vai ter que defender. É realmente um processo de muita aprendizagem. Aí, vou passar para o Marcos, mas antes, a Stephanie, ela perguntou, no caso dos genéricos, eles só são produzidos mediante autorização da patente, ou ele consegue ser produzido mesmo sem a patente liberar? Acho que ela quer entender o que é o genérico, Sim. De forma geral, que é uma dúvida até muito comum. É muito comum. O genérico, geralmente, ele é produzido quando uma patente expira, né? Como ela tem um tempo de vigência, depois de 20 anos. É até interessante falar isso, porque, assim, depois tem uma narrativa, né? Que, como esse é um assunto que parece, às vezes, muito técnico, e ele é feito para ser difícil mesmo, né? Aí tem uma narrativa de falou assim, a patente desse medicamento foi quebrada. E, na verdade, é só porque passaram uns 20 anos e a patente expirou, na verdade, tá? O tempo dela mesmo de expirar, né? Então, a partir do momento que uma patente expira, ela cai em domínio público. Aquele conhecimento cai em domínio público. Então, qualquer outra indústria pode vir e produzir um genérico, né? O que ele precisa confirmar perante o órgão regulatório sanitário, que para a gente é a Anvisa, né? É que ele faz a mesma coisa que aquele outro medicamento. Por quê? O que acontece? Um medicamento que a gente chama de original, né, de referência, é aquele primeiro medicamento, e como ele é um primeiro medicamento, ele tem que fazer estudos em seres humanos para poder comprovar, né, que ele é seguro, que ele é eficaz, que ele faz o que ele se propõe, e que no mundo real ele funciona de uma maneira boa, né? Então, assim, essa é a ideia de você aprovar um medicamento. Então, quando você aprova um primeiro, né, que geralmente é esse patenteado, eles têm que fazer todos os estudos em seres humanos. Quando a patente cai, você não precisa mais repetir todos os estudos em seres humanos, porque você tem o mesmo princípio. Você só precisa comprovar que ele funciona igual o primeiro que já fez os estudos em seres humanos, porque os estudos demoram, são caros também. Então, é assim que a gente tem, né, a aprovação dos genéricos. E aí você, sim, pode produzir genéricos, dependendo da legislação do país, porque é isso, né? A patente, ela é um mecanismo territorial. Então, a patente que ela é concedida no Brasil, ela vale no Brasil. Que ela é concedida nos Estados Unidos, vale nos Estados Unidos. Você não tem como uma coisa tipo uma patente global, né? Então, o que acontece? Dependendo da legislação do seu país, você pode produzir um genérico quando você tem uma patente para vencer também. Que aí você já deixa ele pronto para assim, a patente caiu amanhã, ela expirou amanhã, depois de amanhã você já tem genérico na prateleira da farmácia. Então, isso vai depender também da legislação. Tem, né, legislação que, muito por lobby também, bloqueia isso para que você só comece a pesquisar, né, um genérico, a produzir um novo genérico depois que a patente expira, né? Então, isso vai depender muito também da legislação. Mas aí é isso, quando você tem, por exemplo, uma licença compulsória, que é aquilo que eu falei, né, você quebra o monopólio, você continua pagando royalties para o dono da patente, mesmo quando ela está vigente ainda, você pode produzir um genérico, ou importar um genérico de alguém que também não reconheceu essa patente. Porque às vezes acontece assim, o escritório de patente do Brasil deu a patente, mas na Índia eles não deram, entendeu? Assim, lá eles entenderam pelos critérios dele, que são mais rigorosos, que aquela patente ela é injusta, que aquilo ali já é conhecido. Então, isso acontece também em alguns casos. Boa noite, me chamo Cassiane, e a minha dúvida é bem específica para um caso. Exemplo que eu coloco em caso de doenças raras. Os medicamentos que são produzidos, eles são muito caros. Geralmente, as pessoas que necessitam desses remédios, eles precisam de lutas judiciais que são demoradas, até que o Estado ele venha e permita o acesso, né, gratuito dessa pessoa necessitada. Teria alguma forma, você imagina que de distribuição do Estado intervir nessa patente, por exemplo, para que ela seja feita pública, assim, gratuita, de cara? Porque é um valor muito alto, é de necessidade, muitas das vezes ocorre mortes durante o período que você busca acesso a esses remédios. Então, acho que é algo que haveria essa possibilidade de intervir diretamente, o Estado intervir. O que você pensa sobre isso também? Sim, eu acho que isso é muito importante. Obrigada pela pergunta. Até judicialização é um negócio que eu estudei no mestrado e é super polêmico, né? E acho muito importante discutir sobre isso. E uma coisa assim, até esses medicamentos para doenças raras, tipo esses de 2 milhões que eu falei, né? 3,5 milhões a dose, eles são todos para doenças raras. E uma coisa que eu acho muito interessante na discussão, inclusive assim,
é muito louco quando você tem tecnologias em saúde cada vez mais caras, que você vai desenvolvendo, inclusive, disciplinas para poder lidar com essas, né, assim, a gente chama de, esqueci o nome, no direito usa muito, né, são decisões, tipo, trágicas, que você escolhe cobrir, que você não vai cobrir. Ah, esqueci o termo, né? Judicialização Casos difíceis? é tipo isso, mas é isso, né? Como que você vai decidir o que você vai cobrir ou não? Então, por exemplo, o SUS, sabendo que, né, tem lá na nossa Constituição, saúde é direito de todos, é dever do Estado. Então, existindo uma tecnologia em saúde que pode melhorar a vida de uma pessoa, como você decide se você vai garantir o acesso a ela, sendo o preço dela 3,5 milhões a dose, ou não, sabe? Então, assim, tem uma discussão que é muito, o Estado deve ou não deve fornecer. Mas muitas vezes não aparece na discussão, por que um medicamento custa 3,5 milhões, entendeu? Então, assim, que é isso que a gente fala, isso é absurdo, você não podia ter esses preços, né, de medicamentos. E passa muito por esse entendimento de saúde como mercadoria, né? Os que são patenteados, por exemplo, né? Você emitir uma licença compulsória naquela tecnologia pode ser interessante. Mas tem uma outra questão, que é quando você tem isso como mercadoria, você não tem compartilhamento daquele conhecimento também, né? Porque se você tem, igual no Brasil, a gente tem mais de 20 laboratórios públicos, sabe? Que, assim, poderiam produzir tecnologias, né? Assim, Farmanguinhos, Biomanguinhos, né? Que produziu a vacina da AstraZeneca também, junto com Biomanguinhos. Então, eles têm uma boa capacidade de produzir tanto vacinas como medicamentos biológicos, porque para doenças raras, geralmente são medicamentos biológicos, são mais complicados de desenvolver, você vai ter uma célula, você vai ter um DNA junto e tudo. Então, você precisa, às vezes, do conhecimento. Só que quando você tem saúde como mercadoria, né, e acho que a patente ajuda muito nisso, você não tem essa vontade, né, de compartilhar o conhecimento. Então, eu acho que quando a gente enfrenta a narrativa da saúde, né, essa concepção de saúde como mercadoria, a gente vai ajudar nisso também. Porque o que acontece? Da diferença da doença rara para a doença negligenciada, né? Doença negligenciada, geralmente, as populações são tão associadas à pobreza, então ninguém se preocupa com elas, né? A indústria farmacêutica não tem interesse. Mas, por exemplo, no Brasil, que a gente tem um sistema único de saúde, que é o maior comprador de tecnologias em saúde, um dos maiores do mundo, porque o SUS compra para fornecer de graça para a sua população, existe interesse das grandes indústrias de você ter medicamentos caros para vender, porque geralmente uma pessoa que tem uma doença rara, ela vai passar por um diagnóstico que ele é tecnológico. Então, um exame que é caro também, entendeu? Então, assim, não são populações que são tão associadas à pobreza, igual doenças negligenciadas, que não existe interesse. Então, tem essa questão também, sabe? Assim, o paciente de doença rara, ele também é visto pela indústria farmacêutica como um mercado. Então, você pode ver que vários dos congressos de doenças raras estão lá, financiado, patrocinado pela Pfizer, pela Merck, pelas grandes indústrias farmacêuticas. É interessante a gente pensar das doenças negligenciadas, que mais, na verdade, são os povos que são negligenciados, grupos de pessoas que estão sendo negligenciadas. Quando a gente pensa na hanseníase, por exemplo, muita gente fala, existe, isso ainda existe muito. As pessoas não conhecem porque elas nem conseguem visualizar quem tem essas doenças, né? A gente chegou num estado tão subalternizado, esses grupos de pessoas, que elas não são detectadas nem pela indústria farmacêutica, também não é muito focado das universidades. Sim. É claro que a gente vai ter grupos, a própria Luciana hoje, né, participa de diversos grupos que vão focar a atenção para esses grupos, mas são pessoas que estão sendo negligenciadas e aquilo não vai ter nenhum retorno econômico, então elas vão continuar sendo ali negligenciadas. A gente está cheio de perguntas. O Vlad, ele está perguntando, boa noite, professor, obrigado pela palestra. Pensando em um conceito mais amplo a nível mundo, esse jogo de interesses e monopólios não representa uma ofensa ao direito à vida, descrito no artigo 3º da Declaração dos Direitos Humanos, pois se eu privo o acesso a medicamentos por meio de preços automaticamente, eu estou privando o indivíduo do seu direito à vida. Sim, concordo super com ele. essa é a questão, como que você alinha, né, inclusive os direitos humanos com as outras acordos globais, né? Porque o acordo, a gente também tem na nossa legislação
na Constituição, né? Assim, pegando a sua pergunta, mas trazendo para o âmbito nacional também, na Constituição tem o direito à vida, direito à saúde como um direito fundamental, e o direito à propriedade imaterial não tem a mesma força em termos jurídicos do que o direito fundamental, o direito à saúde, mas mesmo assim a gente tem patentes sendo barreiras, né? Então, assim, é como que a gente vincula a garantia de um direito humano, né, a esses acordos que são internacionais, né, e que são globais. E que, nesse caso da Organização Mundial do Comércio, é muito interessante, porque ele é um acordo, assim, é interessante que isso aconteça principalmente nesse âmbito comercial, que ele é imposto a todos os países. Então, diferente da Organização Mundial da Saúde, que quando ela tem uma recomendação, olha, todos os países deveriam usar tal medicamento para essa doença. E assim, a gente recomenda que todos os países façam assim uma política nacional de medicamentos. Os países podem ou não aderir àquilo. Eles têm essa autonomia de falar, eu gostei dessa recomendação, eu vou incorporá-la no meu país ou não. Não é a verdade na Organização Mundial do Comércio. O que é decidido lá é imposto e você tem que fazer. Então é muito difícil, né, de fazer linkar, né, vincular a garantia do direito humano, né, lá expresso na declaração com essa questão da propriedade intelectual. E aí eu acho que só um ponto para contribuir mesmo, você citou a questão da judicialização, eu também tinha chamado a Luciana uma vez para falar aqui de judicialização, ela falou que já estava cansada, porque já era a pesquisa dela do mestrado, ela já passou para outro tema, mas vou voltar só porque foi comentado, mas eu acho interessante, quando a gente pensa igual o direito à vida, nenhum direito é absoluto, né? Porque a gente sempre tem que refletir sobre isso, porque eu acho que uma das questões centrais também é, primeiro, pensar os medicamentos, a saúde não como mercadoria, e também não pensar no aspecto muito individual. Porque a judicialização, ela entra, e é claro, a gente vai pensar, todo mundo tem direito à saúde, então qualquer medicamento tem que ser dado a qualquer momento, sem pensar que a gente está numa coletividade, né? A gente tem ali questões orçamentárias, nós temos outros direitos vinculados quando entra, principalmente quando a gente vê, às vezes, casos midiáticos, né? Uma criança precisa de um medicamento que é 6 milhões de reais, vai precisar tomar tantas doses até... É claro que isso nos choca, que a gente queria que o acesso fosse a todos, né? Mas a gente precisa sempre pensar esses aspectos também de uma forma coletiva, social, entendendo que é parte de um grupo e que existem outras questões ali envolvidas também, né? Que eu acho que um grande problema nosso também é ver a questão da saúde numa perspectiva muito individual, né? Muito do indivíduo, sem entender ali como que está dentro da sociedade. O Leandro fez uma pergunta também muito interessante, ele falou, sabemos que a economia é dinâmica e que ela reage a possibilidades de lucro. Sem a patente, o que motivaria a indústria a investir em medicamentos e em vacinas, principalmente quando se precisa de uma resposta tão rápida como foi a pandemia da Covid? Eu acho ótimo, porque quando você já traz o elemento pandemia da Covid, fica até mais fácil de responder, porque assim... já até... Eu brinco, eu acho que essa é uma das perguntas que você mais deve receber. Porque é isso, assim, na verdade, a narrativa fala-se dos altos gastos em pesquisa e desenvolvimento, mas, na verdade, grande parte desse financiamento é público. A gente tem um dado que mostra que de 2010 a 2019, se eu não me engano, todos, 100% dos medicamentos que foram registrados na Anvisa dos Estados Unidos, todos eles começaram com o financiamento público da pesquisa. Então, o que acontece muito hoje, e na Covid isso ficou muito claro, o grande investimento no desenvolvimento das vacinas foi todo público. A vacina da AstraZeneca é um dado até que a galera da UAE na Europa que levantou, foi 97% do financiamento da vacina da AstraZeneca é público, dinheiro público, né? Então, assim, o setor público ainda é o que mais investe nessas tecnologias, e essa questão de qual que seria o incentivo é muito interessante, porque a gente não teria indústrias de genérico, né, se não fosse lucrativo você ter um genérico. Né? Então, assim, só de você saber que existem várias indústrias, o Brasil tem várias indústrias de genérico, né? Eles não estão produzindo esses genéricos, ainda é uma indústria privada, né? Eles ainda estão visando ao lucro e eles conseguem lucro. Então, assim, né, essa questão também é uma narrativa que colocam para a gente que o gasto é muito alto e precisa de ter um retorno financeiro. Mas, além da gente não conhecer esse gasto, né,
o gasto que a gente conhece minimamente tem muito ali incluído de marketing e vendas, dentro dos gastos que a indústria declara como de pesquisa e desenvolvimento. Então, muitas vezes eles gastam mais em marketing mesmo do que na própria pesquisa. E aí eu acho até interessante, fica a dica para vocês depois de uma série que chama Dopesick. Ela está no Star Plus, mas também dá para baixar, porque aqui, né, não vou fazer propaganda da propriedade intelectual. Então, pode baixar se vocês quiserem, não tem problema. Mas essa série é muito interessante porque ela mostra a crise de opioides nos Estados Unidos, que é a crise de uso de uns medicamentos, né? Assim, a gente tem várias notícias de famosos que às vezes eles morreram por overdose e às vezes eles começam um vício por conta de medicamentos para dor. E aí conta o caso de um medicamento específico, e é interessante que são 8 episódios. É muito legal porque vai falar de vários problemas relacionados ainda, mas a primeira frase da série é assim: a patente do nosso medicamento que mais vende está vencendo. O que nós vamos fazer? E aí eles vão com uma outra estratégia para poder vender esse medicamento que acaba criando a crise de opioides nos Estados Unidos. Então é interessante também de ver essa série que vai mostrar essa questão, inclusive, do marketing, né? O tanto que eles investem nisso, em propaganda mesmo. E é interessante pensar também que por que tem esse investimento predominantemente público? Porque, diferente da Covid, que a gente tinha um problema ali que teria que ser resolvido de forma muito rápida e todo mundo voltou a olhar, grandes descobertas demoram muito tempo. As pesquisas, elas demoram anos. Você descobrir a cura de uma doença rara ou de uma outra questão que nem estava ali em jogo, vai depender de um cientista que vai começar a pesquisar e vai ter uma inovação em outro. É um risco muito grande para a propriedade, para quem tem uma empresa privada, depositar aquele dinheiro sabendo que pode ser... Gente, pesquisa científica, você pode chegar à conclusão de nada no final, ó, pesquisei, e na verdade estou errada. Ou então achei que poderia ser a solução para aquilo e não é, né? Você vai chegar lá no final do doutorado e falar, realmente... Estou errado, errei, falhei, e deu ruim. Então, esse investimento sem um resultado ali que você pode ter já visualizar, acaba tirando o olhar, né, dessas empresas e fica muito depositado principalmente nas universidades e nas universidades públicas, que eles não vão depender de um retorno imediato financeiro. Então, elas vão poder ali ter pesquisas prolongadas que vão ir descobrindo. Então, tem um retorno a longo prazo que é muito pouco investido. E linka muito com a última palestra, né? Vocês perceberam? Quando a gente pensa na questão do desenvolvimento verde, de se pensar em outras formas de economia, uma das questões que a gente tem dificuldade do investimento privado é esse, porque é tudo muito novo, a gente não sabe o retorno que vai ter, nem se a gente está no caminho certo, né? Então, tem muito também do Estado, porque ele também não pode pensar sempre com retorno financeiro. Luciana, gostaria de agradecer muito a presença aqui hoje, a participação de todos, até esse horário, viu? Os alunos estão adorando, acho que deve ter até mais perguntas, nem vou ver, porque senão... Tem? Então a gente vai fazer. Eu não tinha visto. Que ótimo. O Pablo, a questão de patente envolvendo a indústria farmacêutica, de um certo ponto de vista, gera impacto no avanço científico? Por exemplo, já temos mais de 20 anos desde a epidemia do HIV e ainda não se sabe a cura para essa doença. Esse retardo à busca pela cura talvez não seja, na verdade, uma briga de patente que dificulta o avanço? Pode ser também, porque é isso, né? Quando você tem um dono sobre conhecimento, o conhecimento não circula, né? Então, a gente viu isso muito na Covid, no começo da Covid, não sei se vocês lembram assim da pandemia, mas até os jornais, os artigos científicos que não são de acesso aberto, que são pagos, todo mundo abriu tudo que era sobre Covid, exatamente para isso, porque se a informação circula, as pessoas estão pesquisando aquilo, conseguem ter acesso à informação e conseguem avançar no conhecimento, né? Então, a partir do momento, sim, que você cerca um conhecimento e esconde ele, você dificulta, de fato, o avanço, né, naquela questão. E, às vezes, assim, até tanto é que, dentro das flexibilidades do acordo e as legislações que os países passam, às vezes tem uma que é só de pegar uma amostra daquilo ali, ou aquele conhecimento, para pesquisa mesmo, entendeu? Porque é isso, se você está protegido, o dono do conhecimento pode decidir se ele vai circular ou não, então sim, impacta. Na questão do HIV, eu acho que tem muito a ver também com
com o próprio vírus, mas eu acho sim que dificulta, né, o avançar quando você tem essa questão da patente, inclusive por um interesse de que agora vai ser interessante de eu investir para poder fazer medicamento, sabe? A partir do momento que você tem mais acesso aos antirretrovirais dos países ricos e o HIV começa a ser uma condição mais de países, né, que têm populações mais pobres, então talvez até isso ajude a perder o interesse de avançar o conhecimento daquilo, porque quem que vai poder pagar por uma nova tecnologia se eu não vou poder botar o preço dela lá nas alturas, entendeu? Então, assim, eu acho que isso também impacta, né, não só diretamente, mas indiretamente no avanço de certos conhecimentos, que é o que a gente vê, por exemplo, com as doenças negligenciadas, né? E é interessante quem gostar do tema, que se quiser, né, estudar um pouco mais, a história da pandemia do HIV, dos movimentos sociais, é interessantíssimo, né? É um dos movimentos mais fortes que a gente tem na área da saúde. Não sei se ainda mas sim, assim, historicamente é um dos movimentos mais representativos, né, e com uma força política muito grande no Brasil e que tiveram uma influência decisiva nas decisões, né? A Política Nacional de AIDS do Brasil, ela é uma referência em todo o mundo, né, muito pelo movimento AIDS mesmo, e o movimento de acesso a medicamentos global, ele se constrói sobre o medicamento AIDS. Então, a maioria das organizações, inclusive, são organizações do movimento AIDS, que elas começam a olhar para essa questão da propriedade intelectual e para outros medicamentos também, mas tem aí uma influência muito grande do movimento AIDS mesmo, que é super importante. E aí eu até faço um convite, que a gente tem um podcast da UAM, né, que chama Entropia. Se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver, tem alguns episódios, inclusive com alguns crushes nossos, a gente chamou de entrevista com crush. Então a gente tem uma pessoa lá, por exemplo, a Eloane Pinheiro, que ela foi diretora de Farmanguinhos, né, que é a indústria pública da Fiocruz, e ela foi uma das pessoas que ajudou a produzir no Brasil os medicamentos para HIV e para compartilhar o conhecimento dessa produção com alguns países do sul global. Então, assim, vale a pena escutar também essas pessoas, que elas têm muita história, essas pessoas que lutaram, né, no movimento AIDS. E é engraçado, né? Porque é um movimento que carrega muito estigma, as pessoas com HIV carregam até hoje, e é um dos mais fortes, né? Os paradoxos do Brasil, assim, é aqueles que mais sofrem, ainda hoje, e naquela época, então, da pandemia, porque hoje em dia eu acho que, principalmente quem são os mais novos, né? Que não tem muito. A gente já teve algo muito já de uma memória, a gente não viveu muito, a gente não era, né? Não viveu aquele período, mas principalmente os mais novos, eu acho que como a gente já tem hoje medicamentos mais avançados, não é tão falado, já é tão um pouco distante do que foi aquele período, né? Não tem essa memória, tanto que foi forte, né? Então, pesquisar sobre isso, pesquisar sobre os movimentos, sobre a história é muito interessante, acho que vale a pena. Agora sim, vou agradecer a vinda, espero que seja a primeira de muitas, porque eu tenho certeza que todos gostaram muito, né? Muito obrigada, gente, e amanhã a gente volta às 9h com a última mesa, não, penúltima mesa da Semana Interdisciplinar em Direito. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, gente. O Anderson não corta, não sei se ele cortou. Convidar todo mundo a participar da UAM também, sim, que é um movimento de estudantes, e temos muitos, sim, já tivemos muitos membros, e temos muito na área de direito. Então, quem tiver interesse, né, só procurar a Luciana.